problema de parecer rica. Você já percebeu que às vezes o problema não é você parecer que não tem dinheiro? Às vezes o problema é parecer que você tem. E esse medo, ele não é sobre dinheiro, é sobre crenças profundas, emocionais, familiares. Eu já vi clientes dizendo, por exemplo, eu não gosto de parecer rica, Marina, porque parece que eu estou sendo arrogante, prepotente, querendo humilhar os outros. E algo muito curioso que acontece é que quanto mais a pessoa tenta não parecer arrogante, mais ela acaba se comportando de um jeito duro, defensivo e até prepotente. Por quê? Porque ela está excluindo uma parte dela. Ela não está assumindo a prosperidade. E aí ela não integra isso com naturalidade. E quando eu excluo algo de mim, o que acontece? Isso volta pela sombra. Volta de um jeito que não é muito agradável. E outra crença muito comum, que eu já vi também em clientes relacionado a isso, é, mas se minha família não tem, eu também não posso ter. Então, a pessoa até conquista, mas ela vive escondendo. Não fala, não aparece, não assume. E isso cria culpa, não pertencimento. E um medo inconsciente da pessoa crescer mais, porque ela sente que se ela crescer, ela vai se separar. E também como se ela não pudesse crescer porque os outros também não cresceram, como se ela tivesse que carregar todo mundo, dependesse dela o crescimento dos outros, e não a responsabilidade individual. E uma terceira crença também que está relacionada a essa ideia de parecer rica, de parecer próspera, é aquela que diz, se eu arrumo, se eu fico bonita, se eu tenho uma bolsa bonita, um carro bonito e tudo, eu sou uma pessoa fútil, eu sou uma pessoa superficial. E uma outra crença que aparece muito relacionada a isso é que, na realidade, por trás dessa coisa de chamar de superficial, de parecer fútil, a pessoa, ela tem medo do que as pessoas vão fazer quando ela aparecer. Então, o problema não está na roupa, na bolsa, não está no seu cuidado pessoal. O problema está na intenção que você tem. Se você está se vestindo porque você quer reconhecimento dos outros, porque você quer que os outros te amem para você se amar, aí tem um problema. Você está querendo que a mudança em você aconteça de fora para dentro. Mas quando você está fazendo algo para o seu bem-estar, para você estar bem com você mesma, para você glorificar, né, Deus na sua vida, a grandeza de Deus, para viver a abundância que foi falada por Jesus, você está fazendo algo bom para você e para as pessoas ao seu redor. Você está sendo impressão de prosperidade. Então, não é o que você usa, é onde você usa. E quando muitas vezes as pessoas ficam nesse lugar, muitas vezes também é porque elas têm uma dificuldade de se posicionar para limitar o que elas vão dar para as pessoas que vão pedir para elas quando elas souberem que você está prosperando. Uma outra coisa que também é importante a gente ter clareza é que existe uma diferença enorme entre você usar uma coisa para você se sentir amado, para celebrar algo que você construiu. Quando a pessoa ela se arruma e ela está ali, na verdade, com a intenção de usar aquilo, mas ela não está engrandecendo ela mesma, então ela não está falando eu, mas ela está dizendo, graças a Deus, isso aqui é uma expressão do fruto do meu trabalho, das minhas orações, do que eu me empenhei para mudar, e graças a Deus, Deus trouxe isso na minha vida. Então, você está glorificando a Deus. Mas quando a pessoa ela está usando algo só para ser vista, só para ser aceita, para ser validada, aí a vaidade entra no coração. E aí sim o Espírito Santo sai, aí você sente essa desconexão da fonte. Porque prosperidade alinhada, ela não afasta você de Deus. O ego desalinhado é que vai afastar você de Deus. E aí tem também um medo oculto.
Um medo que está ligado ao que eu comecei a falar, que é a ideia de que se você parecer rica, as pessoas vão te pedir dinheiro. E em muitos casos, no fundo, o medo é exatamente esse. Ai, se as pessoas começarem a me pedir, eu não vou poder dizer não, eu não posso colocar limites. Quantas pessoas eu já atendi com esse problema, achando que se você tem dinheiro, você tem que dar tudo que você tem para os outros. Só que esconder também o dinheiro é uma forma de você rejeitar. Então, se você prospera, vai ter um crescimento que você também vai precisar vivenciar. Às vezes você vai ter que se posicionar, às vezes você vai ter que dar responsabilidade de cada pessoa para cada pessoa, como você assumiu a sua. Você vai ter que aprender a sair do lugar de salvador. E quando você não faz isso, o universo não dá nada para você ficar ali fugindo da sua evolução. Se você fica escondendo o dinheiro também vai sair da sua vida. Então, se você tem vergonha do dinheiro, o dinheiro vai se afastar de você. Vai vir um prejuízo, vai vir uma situação difícil, uma dívida, para você não ficar naquela realidade. Então, quando existe culpa, vergonha, medo em relação ao dinheiro, o fluxo trava, a prosperidade fica estagnada. E às vezes você até regride. Não porque o dinheiro é ruim, mas porque a relação com o dinheiro ali, com aquela realidade, ela está machucada, ela está ferida. Então, gente, o problema não é parecer rico. Pelo contrário, se você quer prosperidade, você tem que parecer rico. Você tem que se vestir como uma pessoa coerente, você tem que se apresentar. O problema é você não estar em paz com a sua prosperidade. Quando você alinha isso internamente, o dinheiro vira ferramenta. Você não vai mais ficar com ele sentindo culpa. Você vai se sentir digno, merecedor, e você vai atrair mais ideias e pessoas que vão trazer mais prosperidade para você. Então, isso não vai virar vaidade, não vai virar culpa, tá? E nas minhas sessões, eu ajudo as pessoas a identificar exatamente quais crenças estão sabotando a relação com o dinheiro, com o sucesso, com a prosperidade. E a gente trabalha isso na raiz, trabalhando emocional, mental, a parte energética e espiritual. É para quem sente o chamado de aprender a reprogramar essas crenças e mudar realmente os resultados. E se você quer uma ferramenta para você mesmo fazer esse processo, a gente também tem a formação Theta Healing Básico, onde você aprende a acessar essas crenças e fazer os comandos que permite que você faça essas mudanças na sua vida e mude o seu magnetismo para trazer a realidade que você quer. Então, se você viu esse vídeo, se ele falou com você, compartilha. Às vezes o medo não é de crescer, é de se permitir realmente aparecer. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!